Seja bem-vindo ao podcast nauseante, direto de Pouso Alegre. Temos nossos amigos de Ra. E aí, cara? E aí, beleza? Direto de São Gonçalo, Guilherme. E aí? E aí, beleza? E direto da Tijuca, nosso amigo, nosso convidado, amigo do coração, Messiah. E aí? Boa noite! Estamos aqui para comemorar esse ano azedo de 2017, fazendo uma retrospectiva. O que vocês têm para comemorar esse ano, gente? Ou não, né, cara? Porque é moda falar que todo ano é uma merda. Chega no final do ano, todo mundo fala que o ano é ruim, que foi uma desgraça, que vai chegar logo próximo. 2015 também foi, 2014, 2013, 2012, assim vai. Melhor parte de 2017 foi o dia 31. Não, existe o calendário chinês, o calendário judaico, e a gente não usa eles como ciclo, sacou? Eu não sei o que era. Acho que tem nego que tá tipo em 86, sei lá, 1900 não sei quanto. Ah, eu sei, os produtores do Stranger Things, né? E tem os caras de uma banda aí que também estão, que eu vou citar depois a banda aqui, rapidamente. Ah, sei, Manowar. Pô, até Henrique Cristo fez cover de Manowar. Cara, se tu for ali nas lojas de metal e rock ali da Tijuca, tu acha um monte de gente que vive em 86. Pior que é. Os caras estão tudo parados no tempo. Aliás, a gente podia começar com música, né? Você, Messiah, o que foi a música em 2017? O que você mais ouviu? Que banda simboliza 2017? Novos lançamentos? Cara, ontem eu fui dormir pensando, pra mim, qual foi o melhor disco do ano. E eu fiquei muito entre o Mastodon, né, o Emperor of Sand, e o Forever do Cold Orange. Mas eu vou escolher o Emperor of Sand porque foi o que eu mais ouvi, de fato, no ano. Cara, engraçado, o Cold Orange eu fui ouvir, eu achei muito esquisito. E aí eu tava vendo uma review do Banger TV. E esse Cold Orange, eles definiram de um jeito interessante, que é assim, parece que é o disco que vem antes de um clássico, sacou? Eu fiquei meio espantado quando eu ouvi, porque todo mundo que eu ouvi falando sobre falou que o gênero era metalcore, né? E tipo, eu fiquei, cara, como assim metalcore? O que eu conheço de metalcore não tem nada a ver com isso. E eu fui pesquisar e dar uma estudada rápida sobre, eu descobri que, tipo, o que o brasileiro popularizou como metalcore é o que o nego chama lá fora de melodic metalcore, né? Que é Avenged Sevenfold, Bless the Fall. Bring Me The Horizon, essas merdas assim. Isso. Né? Engraçado, metalcore, eu não sei se é bem metalcore, mas eu adoro o Converge, cara, que eles lançaram um disco fudido esse ano também, o The Dusk in Us. Pelo que eu li, eles são bem a cara do metalcore, assim. E eu vou te falar, o Cold Orange tem algo de industrial também, né? Tem, cara, tem uma música ou outra que me lembra muito o penúltimo disco do Godflesh. Ele é um pouco mais leve e menos rápido do que o anterior, que eu acho que é o World Lit by Fire. E ele é menos grave também, é menos agressivo, mas ele é muito bom, cara. Tipo, é pesado, o som ainda é pesado, ainda é massivo a parada, sabe? Eu gostei muito desse novo e do anterior também. Pô, aliás, de industrial, assim, tem uma banda que eu curto muito, que é o Street Sect. Eles lançaram um EP esse ano passado eles lançaram um disco fudido também. Uma artista que fazia algo que tangia no industrial, mas que ela foi, assim, total pro metal esse ano, é a Chelsea Wolfe, o His Spun. Tem o Drab Majesty também, que é pra quem curte música eletrônica, uma parada mais, assim, tranquilinha, não é dançante, é música eletrônica esquisita. Eu tenho duas menções honrosas pra fazer, que uma que eu falei antes, que dos caras que vivem na década de 80, que é o Power Trip. O disco é o Nightmare Logic. Os caras fizeram um disco de trash que, cara, é tipo, é uma viagem no tempo. Como eu não estava vivo na década de 80, é uma viagem no tempo pra mim e pra minha época do MV1, sabe? Que é do colégio. Porque é trash mesmo. E, tipo, só que ele ainda assim tem a essência de alguma coisa nova que eu não sei dizer o que é. Tu saca no instrumental, nas composições, é muito Nuclear Assault, do DRI, mas o vocal tem uma vibe quase Rato de Porão. Pois é, muito bom. E o outro é o Algiers, Underside of Power, que é um disco que eu não sei falar sobre o que é, mas vocês têm que ouvir pra entender. Tem umas coisas meio de hip hop, meio punk, eu não sei dizer o que é. E tem um lance meio gospel também, é muito doido, troço. Mastodon, gostei pra cacete do disco, achei competente. Eu preferi o Cold Dark Place. O disco novo do Foo Fighters é fudido, cara, maneiro pra cacete. A lista que eu tenho, na verdade, é bem maior do que isso, é que eu citei alguns só, mas tem um disco novo do Royal Blood também, que é fantástico. A Royal Blood eu achei também honesto, cara, assim, uma continuação, né, mas eu achei legal. É, não inventa nada novo, né, mas, assim, acho que eles mantêm, sabe, qual é o nível que eles estavam naquele primeiro disco de estreia. Tem o Hobson, que eu gostei muito do No Shame, e o disco do Future também, do Hendrix. Tem o disco do Paul Bearer, que é o Heartless. Não, esse aí, caralho, também, top 5 pra mim, cara. Porra, o novo do Cannibal Corpse, cara, bom pra caralho, cara. Cara, eu vou te falar, eu descobri uma banda foda de death metal, o nome da banda é Extremity, eles lançaram um EP muito legal e gentil chamado Extremely Fucking Dead.
Um single foda que lançou esse ano foi do Lucas Neto, meu melhor amigo. E né? o outro single dele, do Acredite nos Seus Sonhos, é do ano passado ou desse ano? Ah, nossa. Ele lançou 2, né? Quem é Lucas Neto? O irmão do grande Felipe Neto. Ah, é? É aquele imbecil que enfiou Nutella no cu e tal. É da banheira de Nutella. Não fala isso, vai que ele ouve o podcast e fala que a gente tá tentando se promover, criando briga, intriguinha. Né? Tretando, né? As rimas. Não, cara, se fosse só o vocal, tudo bem, cara, mas a letra é deplorável. Pô, cinema. Eu vou te falar que 2017 foi um ano que me deixou otimista com a arte em geral, mas eu gostei muito de alguns filmes, cara, assim, alguns filmes me deixaram muito otimista esse ano. Cara, teve muito filme que, ao meu gosto, são excelentes. O que tu achou de Star Wars, cara? Eu acho que ele foi contra todas as expectativas de todo mundo, mas eu lembro que quando acabou o Force Awakens, todo mundo começou a criar aquelas expectativas de a Rey é filha de algum Skywalker ou do Obi-Wan Kenobi, o Kylo Ren vai ficar bonzinho e não sei o quê. E acabou que, tipo, chegou no filme, aconteceu nada do que o nego esperava que fosse acontecer. Inclusive, esse filme tá bem dividido, assim, pelo público que eu tenho visto. Tem gente que não gostou do filme porque ele, tipo, vai contra muita coisa que faz Star Wars ser Star Wars. Mas eu achei fantástico justamente por isso, cara. Eu acho que não tem nada a ver com fazer tudo de novo. O Force Awakens foi a Nova Esperança todo de novo. E agora, esse ele tem uma pitada de Império Contra-Ataca, mas ele vai pelo caminho dele. Eu achei muito bom, cara. Eu achei surpreendente, sabe? Eu vi o 7 e eu fiquei desesperançoso pra todos os outros filmes. Quando estiver passando eu vejo. Tu não gostou? Não, o 7 eu não gostei, não. O 7 é bom, mas ele joga muito safe, sabe? O 7 pra mim parece uma refilmagem do 4. Eu acho que tu vai gostar do novo. Tudo que você espera que vai acontecer saindo do 7, não acontece nada disso. Pô, eu vi o 7 e eu fiquei bem, tipo, que merda. Não falando, caralho, a Disney estragou o filme, não. E olha que eu nem tava, tipo, com hype do cara. Tanto que eu esperei um tempão pra ver o filme. Eu esperei passar no Telecine pra ver. A única coisa que eu não gostei foi do Kylo Ren ter jogado o capacete fora. Cara, no sétimo filme ele achei mó vilão chiliquento. Eu achei de maneiro isso. Não, ele parecia uma criança chiliquenta. Mas é o que ele é, basicamente, né? É porque, assim, quando você vê um vilão, você espera uma pessoa séria. É porque a questão, assim, não tem muito como você comparar, apesar de que é óbvio que eles querem que o Kylo Ren seja o novo Darth Vader, mas o que eu quero dizer é que, tipo, pra você comparar, tu teria que ir mais fundo. Então, por exemplo, se tu pegar o Darth Vader com a idade que o Kylo Ren tinha, ele era um completo retardado também, assim como ele. Na verdade, se você for ver os filmes antigos, o Darth Vader é só um pau mandado. Não, repara só. E quando a gente vê ele no Darth Vader, a gente, já tá vendo um maluco amadurecido, que já aconteceu de tudo com ele. Inclusive, eu vou dar um spoiler, ele é o Anakin. Não, filha da puta. Em termos de direção, ele é um filme que... Ele é esquisito porque ele é diferente de todos os outros filmes do Star Wars. Ele é daquele cara que fez o Looper, eu acho. Tu sente vendo ele que ele tem uma direção bem diferente, ele vai pra um caminho diferente. Tipo, você termina esse filme e você não faz a menor ideia do que vai acontecer, entendeu? E eu acho isso maneiro. Bom, ainda em filmes de ação, Atômica. Muito bom, tá na minha listinha. Eu até falei contigo antes, eu achei ele um filme de espião, assim, de ação, espionagem, melhor do que os últimos 007, sabe? Porque o 007, pra mim, depois do Cassino Royale, ele meio que passou a tentar ser algo muito sério e ele ficou cada vez mais parecido com Missão Impossível. E o Atômica, ele é um filme sério, só que ele tem uma vibe meio noir, assim, até uma coisa meio neon, é estranho. Ele é escuro, sabe? A paleta de cor dele é, tipo, é meio acinzentada, é bem maneiro. Eu gostei muito do filme, cara. Eu curti muito a trilha sonora do filme, sabia? Pô, é excelente, né? Pô, tem Depeche Mode, tem New Order, cara, tem aquelas músicas alemã, pop. Tem um Ministry também, né, que não é tocado por eles, acho que é tocado até pelo Marilyn Manson. Marilyn Manson, Stigmata. E tem um momento no filme que ela tá vendo a TV e um cara se questiona num telejornal desse e fala: sample, será que é plágio ou será que é algo, sei lá, legal? E logo depois ela faz um sample, tipo, ela corta a fita, né, pro final do filme pra manipular a parada. É muito maneiro, cara. Bom, a gente tem a subcategoria de filmes de palhaço, né, começando com Bingo. Pô, esse filme não passou aqui, cara, na cidade. Filme do caralho, cara. Adorei esse filme, cara. Eu não vi. Esse filme eu queria muito ver. Esse eu queria muito, mais do que Star Wars. Cara, na moral, sugiro pra vocês atuação fodida, uma direção, assim, ambiciosa, mas sem ser pretensiosa. É um filme muito brasileiro, sabe? Não é filme brasileiro tipo Central do Brasil ou Alto da Compadecida. Não, é um filme... A gente fala, porque o Miele, e todo mundo... Você, a cobertura da Rede TV no Carnaval, e você sabe do que o cara tá falando, é muito isso, cara. Principalmente sabendo parte da história dele, né? Do cara do Bozo, né? Teve consultoria do próprio, do primeiro Bozo, né? It, vocês viram o filme do palhaço, o It? Eu vi, achei um dos melhores filmes de terror que eu já vi na vida. Tu já tinha lido o livro? Não, eu tô lendo agora. O It, cara, o livro é espetacular e o filme é excelente também. Eu vi o trailer e falei, cara, isso é realmente bizarro, eu vou ver o que é. Eu sabia mais ou menos o que era pela história, mas eu não esperava que fosse algo tão... É difícil explicar, é um troço meio Eldritch, né, cara? Porque o Stephen King, ele é muito inspirado pelo Lovecraft.
Lovecraft, né? Pelo bizarro. Ele não é só um palhaço, né, cara? Ele é uma entidade infinita, como ele fala. É muito, muito doido. Sim, o palhaço é uma das formas dele. Né? Na minha listinha tem o John Wick 2. Alguém viu, não? Cara, não vi, eu fiquei muito pilhado, cara. Fiquei muito pilhado de ver, cara. Eu vi, é muito bom. É mais do mesmo, só que é melhor do que o mesmo, entendeu? É maneiro. Tem uma música do Jerry Cantrell na trilha sonora. Teve o Fragmentado, né? O Split, que eu achei muito bom, mas ele não consegue ser um dos meus favoritos do ano. Eu achei esse filme muito bom, cara. Eu acho que faz todo o sentido se você viu o Corpo Fechado antes. Eu vi o Fragmentado primeiro, então aquele final me pareceu muito... Que, sabe, ele tem um poder, que porra é essa? Mas ele faz sentido no universo que o Shyamalan criou. Kublai Khan. Jambalaya. Teve o Ghost in the Shell, que é muito bom, mas ficou soterrado nos outros filmes do ano, mas é muito bom. E assim, eu pensei o seguinte, o filme é outra parada. O filme não é um live action do anime, sacou? Sim, ele é um mix, né? Um mixtape dos filmes e algumas coisas do seriado anime. Ele foi competente nas citações que ele faz ao anime, sacou? Ele bota, sei lá, 3 ou 4 cenas só, mas é outra história, né, cara? Sim, ele não joga na tua cara o tempo todo também, né? O fanservice. O visual dele é espetacular. A gente teve o Korra, que eu vi... E eu não tava muito animado, eu vi e achei legal. Eu achei um filme bem legal, cara, bem divertido. Mas eu achei maneiro mesmo isso, que ele deu um twist maneiro no lance, que podia ser só mais um filme sobre um monte de cara branco vivendo num lugar que odeia negro e mata negro e acabou. Teve o Mulher Maravilha, que eu achei espetacular. Teve o Baby Driver, viu o Baby Driver, não? Não, cara, mas eu fiquei... Foi um desses filmes que eu fiquei, assim, muito motivado a ver. O Dunkirk, teve o Kingsman 2, também foi excelente. Um James Bond mais irreverente. Pensa no Austin Powers, só que menos besteirada e comédia, apesar de ter uma pitada muito forte de comédia, mas ele é um filme que se leva mais a sério e tem mais ação. Seria um meio termo entre Austin Powers e James Bond, né? É, porque ele brinca muito com os clichês de espionagem e tal. Teve o Mãe, se você conseguir chegar no final dele sem descobrir sobre o que ele é fantástico. Eu lembro que eu saí do cinema, caralho, dando tiro pro alto. Eu falando, porra, é o novo 2001, que não sei o que é o filme que o nego vai ficar 20 anos tentando entender e não vai entender nada. E eu cheguei em casa, quando eu vi sobre o que era, eu fiquei meio, tá bom. Como a gente tá falando, o Dunkirk, ele é um filme de guerra excelente. Eu acho que ele não é um dos meus filmes favoritos do Nolan, mas ele é um filme que eu vi em IMAX e foi uma experiência incrível. E tem um filme, é difícil não botar ele como o melhor do ano, porque eu gostei muito dele, que é o Logan Lucky. Ele é um filme do Steven Soderbergh, que é o cara que fez o 11 Homens no Segredo. E, cara, ele é um filme bizarro, porque ele é bem forte na comédia. Em primeiro lugar, ele é um filme de assalto, né? E eles resolvem fazer um assalto na corrida da NASCAR, com Channing Tatum, com o Adam Driver e com o Daniel Craig. Todo mundo forçando o sotaque de caipira americano, e eles planejando um assalto, e você fica o filme inteiro pensando, cara, não o filme inteiro, mas boa parte do filme pensando, cara, esses malucos são uns idiotas, eles não vão conseguir assaltar nada. E o plano que eles fazem é genial, e o filme tem aquele lance de filme de assalto, ele é surpreendente, sua cabeça explode com o plano. E aí o primeiro filme dessa franquia, que é o Logan, também de 2017, eu achei foda. A galera até esqueceu que esse filme saiu esse ano, mas saiu, né, bem no comecinho. E eu acho que, cara, o Logan é um filme que ele chegou no final do ano, depois de todos, muito fortes. O melhor filme de super-herói, de longe, pra mim. Eu nem curto filme de super-herói, mas eu acho que esse é o legal dele, porque ele não é um filme de super-herói, né? Ele tem uma vibe meio western, né? E se eu não me engano, o diretor até fez um filme, 310 to Yuma, que é um filme western que eu adoro. E ele tem uma vibe de filme de road. Road movie, né? Isso, road movie. Mas é um filme espetacular, cara. Eu chorei de soluçar no final as 2 ou 3 vezes que eu vi. Pô, tava bêbado? Não. Eu choro com essas paradas, né, cara? E séries? Vocês viram séries maneiras esse ano? Na verdade, eu tô vendo uma que não é desse ano, apesar de que terminou esse ano. É o Dust Train. Ele começa com um avião pousando no aeroporto de Nova York. Tá todo mundo... Ninguém sabe se tá todo mundo morto ou se tá desacordado, o que é. E chamam a CDC, que é tipo um negócio de epidemiologia. E aí tem um personagem principal pra ver o que tem no avião. Ele é um seriado de vampiro, só que não é um vampiro tosco, ele é um vampiro meio Blade, sabe qual é? Até porque Blade não é um vampiro tosco. Né? Eu acho o Blade sensacional. Claro que tu acha. E a outra série que tu tava vendo? Eu vi outras 2 inteiras, né, que foram desse ano, que é o Punisher, que é espetacular. Pra mim, até o melhor do que a primeira temporada do Demolidor. Os últimos 2 episódios são uma das coisas mais violentas que eu já vi, sem ser gratuito, sabe? Porque, tipo, claro que você tem filme de terror tipo o Albergue, que é nego cortando perna do outro só por cortar. O Albergue não tem nada a ver com aquele ator, não, né? Qual? Não sei. O Mark. Caralho. Eu vi essa virando a esquina, Miguel. O Albergue.
Eu corri pra desmontar o microfone só pra não perder a brecha. E viu Dark. Pô, o Dark é bem legal, cara. Ele começa assim, um troço muito convoluto, assim, complicado, você não consegue entender quem é filho de quem, o cacete, é uma loucura do cacete. Mas depois, cara, você começa a ligar as famílias e todo mundo. E ele me lembra bastante um filme chamado Predestinado, que também tá no Netflix. Que eu não vou dizer sobre o que é, mas recomendo os dois muito. Depois você pega a vibe da série e vai. Quando tu começa a entender o mundo, ela anda assim. Pô, uma série maneira do Netflix é o Mindhunter, né, cara? Eu não vi, é bom? Muito maneira, cara. A gente não tem muito caso de serial killer aqui no Brasil, né? Tem o Vampiro de Niterói. Bandido da Luz Vermelha. Tem o Maníaco do Parque, né? Já viu a história dos caras que, acho que foi em Niterói, eu acho, num morro, com máscara de chumbo na cara? Teve até no Linha Direta. Pô, indicação de série aí, ó, do programa, pô, Linha Direta. Me cagava de medo, cara. Puta que pariu. Quando começava a música do Linha Direta, eu saía correndo da sala. Eu lembro do episódio do Césio 137, cara. É, essa foi a época ficção científica da série, né? Pior que teve mesmo. Teve uma época que eles só falavam de abdução, alienígena. O do Bandido da Luz Vermelha era assustador, cara. E eu lembro, foi uma época assim, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, era por aí que passava, né? E aí passava assim, eu via meus pais iam dormir, eu ficava na sala, e aí eu vinha Linha Direta e logo depois eu botava na Fox Kids porque passava Goosebumps, cara. Tinha uma cagaça de Goosebumps também. Nessa vibe assim, animadinha, eu tenho uma outra indicação de série, cara, Atlanta. Essa série é do ano passado e ela entrou agora na Netflix. Cara, é uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, cara. Com Donald Glover, que também ano passado lançou um dos melhores discos que eu ouvi ano passado. Vejam essa série, cara, por favor. Essa série é muito foda. O Donald Glover é um dos novos gênios, assim, da nossa geração, cara. Porque o cara é, tipo, ele é um ator foda, ele é um diretor foda, ele é roteirista da série e ele é um cantor e músico, compositor do caralho também. Vocês já viram o Star Trek novo? É maneiro pra caralho. Olha que eu nunca nem vi Star Trek, nenhum. Pô, bem interessante. É. Também tem Glow. Glow é uma série muito interessante, que se passa nos final dos anos 70 pra 80. Tu vê muito, tipo, sobre empoderamento feminino, sabe? Porque a maioria delas quer ser atriz. E tanto que elas são chamadas para um teste de atuação, não é pra lutar. A personagem principal, ela não tá fazendo teste pro personagem dela, ela tá fazendo teste pro personagem principal, que é um homem que manda nas coisas. Tem muito disso, da mulher ser forte, não ser a parte frágil da história. E é bem interessante. E se desenvolve bem a história. A gente também não pode esquecer que teve esse ano, né? Que foi o Stranger Things, temporada 2. Mas acho que a gente ter esquecido dele até uma prova, assim, de que eu achei ele muito bom, mas eu não achei que ele trouxe nada novo. Foi um mais do mesmo, assim. Só que com o tempo passou, tipo, não foi memorável e nem tão mágico quanto foi na primeira temporada. Eu acho que às vezes tem séries que você assiste uma primeira temporada ou filme, o primeiro filme, você fala, cara, tem que ter uma continuação. Aí quando sai, você fala, porra, é legal, não foi ruim. Mas, às vezes, essa esperança de ter o segundo é que faz o primeiro ser melhor. Eu achei a adição da personagem da Mad Max bem maneira. Eu senti que os caras precisaram, tipo, inventar algo novo pra se forçar a fazer mais temporadas, sabe? Então, tipo, na primeira temporada você tem o Demogorgon, que tu fica, caralho, que foda o Demogorgon, não sei o quê. E nessa você sente que, tipo, você nem sabe o que é direito o monstro que tá no céu, tu só sabe que é um bagulho bizarro lá, que vai ser desenvolvido pra frente, mas tu sente que, tipo, o vilão, pelo menos, é um pouco forçado, entendeu? O desenvolvimento do universo do Stranger Things, eu achei que acabou um pouco forçado. Até o Dustin, que era o ponto divertido, né? Sim, cara. Ele fica enjoadaço um tempo lá. Moleque chato pra caralho. E jogo? Vocês que jogam aí, se tem algum jogo interessante, inovador? Pra mim, o mais memorável foi o Cuphead, que a arte dele é um throwback meio aos desenhos animados da década de 60, assim. E, cara, assim, é espetacular a arte e o processo de criação dele é mais espetacular ainda, que os caras desenharam tudo e animaram tudo, sabe? Fizeram como se fosse desenho antigo, né? Fizeram tudo à mão. Sim. E o jogo em si é excelente, ele leva uma vibe assim, Dark Souls, né? Só pra dar um contexto, Dark Souls é um jogo que meio que revolucionou o jogo difícil moderno. E o Cuphead, ele vai pelo mesmo caminho, assim. É aquele lance de você perder 500 vezes seguidas e cada vez que você perde, você aprende alguma coisa nova sobre o chefão, né? O inimigo, pra você ganhar dele. Qual é o nome daquele jogo que os Estados Unidos agora tem um presidente nazista? Não é o Wolfenstein, não? Isso. O lance dele sempre me interessou muito, cara. Tipo, agora voltando até pro Philip K. Dick, né? Ele tem um livro que é O Homem do Castelo Alto, que é um livro que conta a história de um mundo em que o Terceiro Reich ganhou e dominou o mundo. Ele é um soldado, acho que ele é até polonês, o personagem. Eu acho que ele fica em coma durante a guerra toda e o Terceiro Reich vence, ele acorda e, tipo, já tá... Que ele fica congelado, é isso, né? Eu acho que nesse novo ele fica congelado. No antigo ele fica em coma por um tempo, ele acorda logo depois, eu acho, da guerra e já tá tudo dominado. E assim, como o jogo em si, ele é uma volta
volta à glória do jogo de tiro em primeira pessoa, né? Porque os jogos antigamente, assim, você tomava tiro, você perdia a vida e você não recupera a vida, sabe? Você perde a vida mesmo. E os jogos têm muita mecânica, entendeu? O Wolfenstein e até o Doom, que saiu ano passado, eles são jogos que, tipo, voltam mesmo à glória de, tipo, o jogo é tiroteio o jogo inteiro, o cara segura 2 metralhadoras. Tanto que no Doom, você recupera a vida matando os inimigos. É, isso aí. Não adianta você ficar escondido pra tentar recuperar a vida. Ele incentiva a ação, né? Em vez de querer que você se esconda atrás de alguma parede. Cara, eu joguei, é um jogo de acho que 2016 o jogo, é o Undertale, que basicamente você é um garotinho que cai num mundo estranho, com monstros, e você tem que descobrir um jeito de escapar. Só que você não é obrigado a lutar com seus inimigos, você pode perdoar eles. Você vai conversando, descobrindo o que por exemplo, o cara ele gosta de ser elogiado, o outro gosta de ser olhado no olho, você vai fazendo isso e você simplesmente não luta. Você não precisa passar de nível no jogo. Você pode finalizar o jogo no nível 1 e ganhar. E aí no final tem lá as reviravoltas da história, por que os monstros estão presos no mundo. E a trilha sonora dele é bem legal. É 8-bit, e quem fez tudo praticamente foi um cara só, fez o jogo inteiro. E é barato, é simples, não tem nenhuma mecânica muito absurda pra aprender. Teve um que eu lembrei agora, que é o Persona 5. Ele é o Pokémon com demônios em vez de monstrinhos fofos, só que ele veio antes do Pokémon. Os demônios que você captura no jogo, eles são de várias culturas e mitos reais, sabe? Tem um cavaleiro sem cabeça, só que tipo, tudo é japonês, né? Então é desenhado meio anime. E tu, Guilherme, tem jogado o quê? Eu tenho jogado Candy Crush. Melhor jogo que tem. Qual é a sinopse do Candy Crush? Cara, o Candy Crush é um jogo de desafio, assim. Então você tem que fazer junções com as coisas pra satisfazer, tá? Cada fase tem um objetivo. Então, assim, tem as coisas em formato de doce, digamos assim. Isso que é Candy Crush. Mas aí é umas paradas coloridas. Aí tu tem que juntar 3 de cada. Tem várias coisas, cara. Sei lá, não tem como explicar o que é o Candy Crush, cara. Tem 1 bilhão de níveis do jogo. Não acaba, cara. Eu tô na fase 1000 e caralhada não acaba. Puta que pariu. Agora me matava. Se chegasse na fase 1000 e o jogo não acaba, puta merda. Não é, porque não é uma. Você, tipo, não tem um fim, sabe? Cada fase é um fim por si mesmo. É um bom exercício mental. E a história dele é boa? Não tem história. É um soldado da Segunda Guerra que tem que pegar doces. Chapado de doce. Ô, Guilherme, então que nota você dá pro Candy Crush? Eu dou 10, eu gosto bastante. Dá 13 de 10. O jogo já foi mais do que eu achava que ia. Pô, podcast, vocês ouviram algum novo maneiro assim esse ano? Eu indico um canal ou uma estação de podcast, sei lá como é que se fala isso. O pessoal fala rede de podcast, né? Que é a Central 3, né? Que essa Central 3 tem vários podcasts, paradas de cultura, tem de filme, tem de livro e tem muito sobre futebol. Inclusive nesse Central 3 que tem o Xadrez Verbal. Mas esse mesmo cara que tem o Xadrez Verbal, ele tem um podcast que é o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que na verdade ele conta a história do país e dá uma pincelada no futebol. Assim. É interessante tu pontuar, porque esse Fronteiras Invisíveis, eu fiquei, a princípio, assim, puta, sobre futebol não vou curtir. Mas aí eu saquei o roteiro do programa, por exemplo, ele fez um sobre a Catalunha, e é isso que tu falou, ele passa meia hora dando uma prévia sobre aquela região. Então ele já fez sobre o Japão, eles começaram a fazer sobre a Rússia, né? Mas eu acho muito legal, 2 são mais voltados ao futebol, que é o Conexão Sudaca, que fala sobre futebol sul-americano, mas também sobre questões políticas. O último que eu vi falou sobre as eleições no Chile. Entrevistaram um cara que tá fazendo doutorado lá no Chile sobre a eleição no Chile e tal, como é que tá lá. Mas a maior parte do programa é mais sobre futebol mesmo. O outro é o Meu Time de Botão, pra quem gosta de futebol. Esse aí é mais futebol mesmo. Por exemplo, vai pegar o Grêmio de 83, que foi campeão mundial. Aí eles contam a história do Grêmio, como é que foi montado o time, quem eram os jogadores e tal. E o outro que eu acho que é o mais legal desse, que é o programa, eu acho que é o podcast que eu mais ouço, que é o Lado B do Rio, que aí é um programa mais voltado sobre momentos da situação do Rio de Janeiro. E tem uma galera da pesada também, eu indico fortemente o Lado B do Rio. Cara, da Central 3 eu indico o programa do Thunderbird, cara, aquele ex-apresentador da MTV, cara, é um ótimo programa de música, cara. Music Thunder Vision, muito bom. Pô, e aí, Gerard, e o podcast 1986, fala aí. Pô, esse podcast é foda. E é, tipo, uma produção praticamente única, né, do Guilherme Afonso. É, tipo, ele, amigos dele, a esposa dele, tudo fazendo todos os personagens, e é como se o Brasil teve alguma catástrofe, tá tudo deserto, como se tivesse tido um acidente nuclear ou uma bomba nuclear, não fica específico, e é ele tentando sobreviver. Tipo, o grupo que ele tava com ele já aconteceu alguma coisa, não fica muito claro o que é, provavelmente morreram. Você vê pelo podcast que ele tem alucinações por estar sozinho. Tem uma cachorra que ele chama de Mesbla. Cara, isso é muito legal, porque o podcast ele tem um bom humor,
e ele é muito bem situado nos anos 80, né? Pra caralho. É isso que tu falou. A cachorrinha, ele fala, pode chamar de Mesbla, sabe qual é? Não, e tem uma parada que ele comenta constantemente. Poxa, quem imaginaria que a Xuxa sairia da Manchete para ir pra Rede Globo? Que foda. É uma parada muito datada, muito específica. Cara, os efeitos são muito bons também. Dele andando na neve, dele batendo com o pé numa pedra e faz o barulho da pedra rolando. É muito bom os efeitos. O radinho, né? Sim, o radinho que toda hora falha, que ele acha que tá falando sozinho. São 10 episódios e cada episódio tem, assim, no máximo 10 minutos. Então passa muito rápido, sacou? Sim, você não percebe que tá passando. Você fala, caralho, já acabou o episódio. Aí tu vai ouvir outro. Eu ouvi todos em 2 dias, praticamente. É muito importante ter esse tipo de podcast aqui no Brasil, cara, porque não tem aqui no Brasil, né? Que são audiodramas, né, cara? E, porra, é foda porque o Brasil, antes da TV, tinha uma puta tradição de radionovela, sabe? O Brasil é muito foda em termos de atores de voz, né? Os dubladores aqui no Brasil são celebridade aqui no Brasil, é impressionante. Eu acho que o Brasil tem um filão nessa categoria de podcast. O nível da dublagem no Brasil dá de 1000 a 0 no nível de atuação do Brasil. Quando você vai ver, tipo, filme brasileiro, é sempre aquele negócio, tipo, novela da Globo. Mas a dublagem, cara, audiodrama, quando o pessoal pega pra fazer, é sensacional. E a dublagem, os caras são muito bons porque o cara tem que compensar. Porque dublagem, você já parte do princípio que vai ser tosco, vai ficar tosco. Então o cara tem que rebolar mesmo, tem que dar uma volta. Os caras são criativos, os caras adaptam, os caras realmente atuam. Então, assim, cara, o Guilherme Afonso é um cara que, pelo que eu entendi, ele produz a parte de sonoplastia, é toda dele, o roteiro é todo dele, né, cara? Praticamente tudo ele faz. Acho que tudo de produção, acho que foi ele que fez. E ele é um cara que é referência no mundo do podcast brasileiro, e eu fui falar com ele no Instagram, eu fui elogiar, sacou? Porque eu pensei, pô, o cara não vai me responder, mas eu acho importante, sabe, tipo, ter algum incentivo, e ele me respondeu, cara. E outra, foi um podcast bancado por Catarse, então você vê que o público tá afim de botar dinheiro nisso, sacou? Sim, aqui não tem muito podcast de storytelling ou de audiodrama. Quando tem, é tipo um especial em algum podcast grande, como tem o Nerdcast, o Não Ovo. Pô, tem o Projeto Humanos, cara, que é um spin-off do Anticast, que o cara faz um puta trabalho jornalístico, ele entrevista uma porrada de gente, ele faz um maior trabalho de storytelling mesmo, assim, muito bom, cara. Eu gosto muito também desse guarda-chuva chamado Anticast, né? Porque o próprio Anticast é um podcast bem maneiro, e o Salvo o Melhor Juízo é um dos podcasts, assim, de temas sérios, que flui e assim, sempre cabeça, mas é muito bom, cara. Pô, você pensa, é um podcast sobre direito. Você pensa, caralho, nunca vou ouvir essa merda. Aí você começa a ouvir e fala, caralho, que foda. Não, cara, eu já me peguei ouvindo ele entrevistando um catedrático de direito de Portugal, que aí tu pensa, caralho, haja saco, não sei o que. E não, eu fiquei ouvindo, sabe? O Thiago Hansen é um cara muito simpático, cara. É verdade. Não, acho que ele também sempre tomou cuidado da parada não passar de 1h30, né? Pra mim eu tenho um limite, eu acho que podcast tem que ter 1h30 no máximo. E o dele tem quase 1 ano já, ou mais, cara. Então tem público também, sabe? Tem. Eu acho que esse é um problema no podcast brasileiro, que a gente, assim, o Nerdcast é a Globo dos podcasts no Brasil, e a gente, talvez de 2 ou 3 anos pra cá, é que esse modelo tenha passado a ser quebrado, até pelo próprio Nerdcast. Mas, tipo, acho que os produtores de podcast, que é sempre essa vibe, assim, zoeira geek não sei o que, pod geek, sabe? E era tudo uma cópia do Nerdcast. Aí saía o filme do X-Men, eram 2 ou 3 semanas que todos esses podcasts falavam disso, seu cara. Tinha que falar sobre o filme, comentar a sua opinião e tal. Não, isso é chato pra caralho. Eu acho chato pra caralho. Leitura de e-mail também, todo mundo começou a fazer leitura de e-mail. Nada contra quem faz, mas tipo, se alguém já fez, por que você vai fazer de novo, sacou? Não, a questão é você fazer idêntico, né? Não tem por que você fazer idêntico. Sim. Pode fazer um negócio parecido, reinventar, mas idêntico. Seguir a mesma fórmula. Eu acho que a gente tem medo de inovar, porque, tipo, lá nos Estados Unidos, cara, tem podcast. É que, assim, acho que lá nos Estados Unidos eles entenderam que podcast é uma coisa de nicho. E ser uma coisa de nicho não significa que você vai ganhar mais ou menos. É que, tipo, cara, às vezes publicidade pra nicho é muito mais efetiva do que publicidade no comercial da Globo, sabe? Da novela das 9, cara. É, porque você sabe que você vai atingir seu público. E os caras querem o melhor horário, né, cara? A NFL tem muito esse problema. Os
caras e, tipo, por exemplo, tem um banco agora que é o banco... Bamerindos. Não. Puta merda. É o BTG, o nome do banco. E fica um anúncio, sabe? O único legal é que um dos caras, um dos comentaristas da NFL, ele é, tipo, muito engraçado, o Rômulo. E ele transforma quase todos os anúncios da NFL, ele transforma em meme, sabe? Então, tipo, tinha uma época que tinha um anúncio de desodorante, o cara assaltava o maluco e falava, passa aí a sua beleza, cara. Não sei. Quando ele interceptava a bola no jogo, ele falava, ô Tom Brady, passa a sua beleza aí, cara. E, tipo, e todo mundo se amarrava, sabe? Então, tipo, o cara fazia mais propaganda do que os próprios publicitários que pensaram e botaram no horário, sabe? E tu pensa pelo lado do cara que tá botando dinheiro ali, tá gastando muito menos dinheiro do que botar, né, no comercial de uma novela, né? Sim, pois é. Acho que a diferença é que tem uma tradição e um público maior, né? Então, onde eu sei, nos Estados Unidos, o nego já faz propagandas em podcasts. Aqui isso é muito incipiente, cara. É engraçado, é curioso. Eu acho é muito difícil você ouvir, assim, entrevista de podcaster aqui do Brasil que o cara fale, não, eu comecei a ouvir podcast e não ser o Nerdcast, sabe? Ah, sim. Quase impossível isso daí. Cara, pra mim podcast era sinônimo de Nerdcast. Como é que é a vida de podcaster, Guilherme? Fala pra mim. Cara, é legal, assim, não é algo que eu conto pra todo mundo, né? Eu realmente eu tenho vergonha de dizer que eu sou podcaster. Eu sofro um pouco de preconceito, eu percebo, mas... Sei, eu acho que a gente paga pelas nossas escolhas, né, cara? Eu acho que não existe bem e mal, essa dicotomia, sabe? É tipo quando você vai fazer entrevista de emprego e o cara olha na tua carteira de trabalho, podcaster, né? Rola um preconceito. Eu acho que a gente tem que empoderar os podcasters, entendeu? Eu acho que tem que ter um empoderamento aí. Tá aí, ó, uma coisa que eu posso botar no meu currículo agora. Não tinha pensado nessa possibilidade. Digital influencer, a pior profissão do século XXI. É melhor ainda digital influencer. Criador de conteúdo. Não, agora vamos então, já com esse gancho aí dos assuntos internéticos, qual foi o melhor meme de 2017? Sweet Dreams. Caralho, Sweet Dreams, não aguento mais ouvir essa música. Eu adorava essa música. Foi o da musiquinha lá, pô. Da musiquinha lá eletrônica dos caras voando no espaço. Não sei o que, Star? Shooting Stars. Tem o da Renata Sorrah também, né? Dela fazendo cálculos. Da Nazaré, ela fazendo cálculos é genial. Um outro meme que eu gosto muito é a banda Lítio, cara. Puta merda. Só pra explicar, o Miguel tem muito ressentimento porque eles roubaram o nosso vocalista. É verdade. A gente perdeu o Pacheco pros sobrinhos da Daisy, olha só. E depois pro Alítio. Um ano depois da banda ter acabado, mas foda-se. Cara, eu acho ótimo esse nosso canal, porque assim, como nossos amigos, por exemplo, o Daniel, ele sempre curte os posts, mas eu sei que ele é um falso e não ouve. Então a gente pode falar mal dele, sabe? E depois tu pode editar tudo, né, cara? Que é mó catártico, cara. Não precisa nem editar. Isso que é bom, cara. Eu falo como se tivesse, assim, a voz do Brasil. Como se eu fosse a voz do Brasil. Como se 40 mil pessoas estivessem baixando, Toca né? aquela música antes. Porra, a gente pode dividir o programa, né? Fazer uma parte 2, porque ainda tem coisa pra caralho pra falar. Tá, da pauta, mas a gente não precisa falar tudo da pauta também. Fala aí, Guilherme, fala as paradas que tu botou aí, que tu... Cara, eu botei aí do Neymar PSG. Faustão de joelho na Gatisleu. Na Gatisleu. Não, na Gatisleu. Acho que essa parte pode tirar. Eu acho que a Fátima Bernardo e o William Bonner se separando, eu acho que foi interessante. Foi esse ano que eles se separaram? Foi? Foi. Porra, interessante. Você gosta quando o relacionamento dos outros acaba? Não, eu acho que é um assunto pop pra gente comentar, né? Separação. A gente vai falar de gringo também, não? Que morreu? Sim. Vamos começar aqui, ó. Rogéria, precursora, né? É uma inovadora no Brasil, eu acho. A Rogéria me lembra a Elke Maravilha, né? Que morreu também. A Elke morreu esse ano ainda? Morreu tem, sei lá, tem 3 meses. 3, 4 meses que a Elke morreu. Marcelo Rezende morreu, né? Pô, pera que agora botaram um maluco no lugar da Marcelo Rezende que meio que tenta imitar ele, tá ligado? Não sei quem é não, cara, mas eu já vi várias vezes assim, ouvindo na TV na sala e tipo, um cara falando igual a ele, sabe? É, Belchior, né, cara? Belchior morreu. Belchior foi uma grande perda, né? O Belchior foi sentido. Cara, eu gostava bastante do Belchior. Pô, mas todo o mistério do sumiço dele, né? O cara desaparece do nada. Ele sumiu porque tava devendo pensão, foi isso? Cara, parece que ele tava devendo a Deus e o mundo, mas assim, parece que ele não sumiu. Ele simplesmente... Foi pro Uruguai e não avisou ninguém. Ele só não falou pra onde ia, né? Cara, meio que ele sumiu, né? Mas assim, as pessoas meio que sabiam, poderiam saber se quisessem onde é que ele tava. Tanto que ele morreu no Brasil, sabe?
Ele morreu no Brasil, ele tava no Sul. Eu acho que ele perdeu grana também. Alegou foda, falou, não vou pagar essa porra não, imposto ao caralho, e foi pro Uruguai. Mas ele tinha contato com o irmão, sabe? Ele não desapareceu do mundo completamente, só a mídia que não sabia. E nem o fisco. Kid Vinil, outra referência musical, né, cara? Morreu com 62 anos, cara. E assim, pô, um cara que com a história que ele tem, você acha que ele estaria bem de vida? Não, ele tinha uma vida classe média, normal, né? Tanto que, pô, precisaram de ajuda, porque tinha que transferir ele não tinha dinheiro, sabe? E ele foi uma figura importantíssima porque ele não só foi músico, mas ele foi radialista, ele era um puta divulgador de música, ele era um puta influenciador cultural, né, ali em São Paulo, né, cara? Muito foda. Cara, talvez o primeiro do Brasil a divulgar o rock nacional, né? Bom, 2017 também foi o ano da morte da Xuxa, né? Só porque ela foi pra Record? Ah, não, é uma foto dela com o Russo, desculpa. Caralho. Eu tinha achado que a pedra é com a Record. O Russo, vocês querem falar alguma coisa? Eu quero. O Russo sempre aparecia nos programas, né, sem dente, eu acho que era... Por isso que eu lembro dele, só porque ele aparecia sem dente. O Russo era trabalho escravo, né? Que ele tava no Faustão, tava na Xuxa, tava em tudo quanto é lugar. E acúmulo de função também, né? Porque ele não era só cabo man, né? Ele... Animador de palco, qualquer coisa, né? É. Coringa. Também morreu esse ano o John Hurt, que fez o Alien, fez Harry Potter e fez a versão pro cinema do 1984. Morreu o Adam West, que foi o Batman, naquele seriado genial. Tinha até esquecido. Morreu a Carrie Fisher, né? Princesa Leia. Cara, morreu a Carrie Fisher, cara. Verdade, cara. Bizarro, né? Porque, porra, a mulher ficou, sei lá, quantos anos aí viva sem Star Wars e quando ela volta pro Star Wars ela morre. Ela morreu no passado, 27 de dezembro de 2016. Ah, tá. Ah, mas entra, né? Morreu também o Chuck Berry. Chuck Berry morreu? Morreu? Peraí. Morreu em março. Chuck Berry morreu? Caralho, nem sabia. Nem eu. Esse eu achei que não ia morrer, cara. Morreu o Zygmunt Bauman, o que fala de líquidos. Sim. Não, mas tudo dele é líquido mesmo. Não tem outra coisa pra falar, não. É isso. Mas morreu o ator Jerry Lewis, né, cara? O Jerry Lee Lewis tá vivo ainda, olha só. Impressionante também. Sabia que o Jerry Lee Lewis nasceu no mesmo dia que eu? O Lee Lewis, o rock and roller. Morreu o Chester, do Linkin Park. Pô, quando ele morreu, cara, eu fiquei ouvindo muito Linkin Park, assim, tipo, 1 ou 2 semanas logo depois. Assim. Foi, a morte dele teve o maior gosto de batalha perdida, sabe? Foi a maior pena do cacete, né? Eu acho que a morte do Chris Cornell, pelo visto, teve uma puta influência na morte do Chester, cara. A do Chris Cornell, cara, eu fiquei, tipo, muito bolado porque ele era bem aquele cara que, assim, você olhava pro cara e, tipo, o cara chegou nessa idade. Você imagina que o pior já passou, né, cara? Passou por tudo isso, o cara quase ficou sem voz, a voz ficou fodida, recuperou a voz. Aí é foda um cara com 50 e poucos anos conseguir recuperar a voz do jeito que ele recuperou, né? Exatamente, ainda mais tendo se cuidado mal como ele se cuidou também, né? E ainda no mundo da música, morreu Charles Manson, pai do cantor Marilyn Manson. E dizem que foi a pior coisa que ele fez, né? Depois, pior até do que matar a mulher do Polanski. Ele foi preso, inclusive, por isso, não foi por ter matado a Sharon Tate, né? Pela Sharon Tate ele só pegou 3 ou 4 anos, aí depois que ele pariu o Marilyn Manson. Ai, cacete. Ai. Morreu também o inventor da Bina, o cara que inventou a Bina. Pô, acho que a invenção dele acabou se tornando irrelevante, né, cara? Qual é o nome do cara? Cláudio Bino? João Bina. Vou botar aqui no Google, o cara que inventou a Bina. Sabe quem é imortal e que infelizmente não tá na lista dos mortos esse ano? É o nosso querido presidente Michel Temer, né? Porque ele deu uma alegria tremenda, gente. Ele entrou, foi operado, a gente, porra, graças a Deus esse filho da puta vai morrer. Esse filho da puta só morre com uma estaca no peito, né? Bala de prata. Ou bala de prata ou muito alho. Morreu o Teori Zavascki, né? É verdade. Uma morte muito suspeita, né? Muito estranha. Igual a do PC Siqueira. Que? Nossa, caralho! Falei uma merda. Caralho! Como é que era o nome? Farias, porra. Porra, caralho! O Nando Moura conseguiu matar o PC Siqueira.